Experiência que a gente passa ao longo da vida, irmãos, é para a gente passar para as pessoas, é para a gente falar para as pessoas. Amém, igreja? Amém. Eu, tempos atrás, acho que vocês sabem, já contei um pouquinho da minha história, né? Nós estamos falando esse mês aqui sobre fé. Amém. Sobre fé. A fé, irmãos, é algo que a gente não dá para pegar. Não é esse copo d'água aqui, entendeu? Não é isso daí. É algo que está no nosso coração, está na nossa vida, mas muitas vezes a gente não consegue mensurar. Mas nós temos essa fé. Mas, como vocês sabem, uma grande parte sabe, eu era aquela pessoa que você vê aí catando papelão, catando isso, catando aquilo, reciclado, né? Reciclável que eu vendia. E desse reciclável que eu vendia, eu devolvia tudo para o meu pai, né? 10 reais, 20 reais, 30 reais, sei lá quantos que era. Eu devolvia para o meu pai, mas uma coisa eu pedia para ele: pai, mãe, eu falava para minha mãe, fala para o pai não esquecer de devolver o dízimo. Como se o dízimo ali fosse uma quantia grande, mas para Deus era grande. Para Deus era grande, amém, igreja? Para Deus, aquilo que passa pelas suas mãos, aquilo você tem que devolver com amor. Não adianta você devolver na pressão, não é isso que nós queremos passar. Jamais. Ontem mesmo, quando nós estávamos aqui, foi ontem que eu ouvi, né? Eu estou meio perdido, irmão, meio fora de sintonia, né? Mas aquelas pessoas, uma boa parte das pessoas falaram: irmão, o amigo, o pastor, uma coisa que eu senti no meio dessa igreja é o amor que essa igreja tem pelas pessoas. Isso passou para você, por vocês, passou porque vocês receberam essas pessoas de uma maneira sobrenatural, um amor não fingido. Amém, igreja? Amém. E isso que eu fazia, irmãos, quando eu não tinha nada na vida. Meu pai era ferroviário, ganhava um salário pequeno, 5 filhos, era difícil, mas eu trabalhava, eu fazia isso quando eu tinha 8 anos, 7, 8, 9 anos, né? E cantava: hoje não pode trabalhar, 14 anos não pode trabalhar. Meu Deus do céu, não é questão de poder ou não, é se tem vaga para trabalhar ou não, mas isso é outra história. Mas, irmãos, isso daí foi um diferencial inicial quando eu aprendi a amar a Deus. Eu aprendi a amar a Deus no pouco, mas daqui a pouco surgiu muito. Daqui a pouco, quando comecei a minha vida, surgiu muito que muitas vezes o inimigo falava assim: não, vai dar isso daí, você não tem nem carro, como é que você vai dar 9 mil ou 7 mil, né? E você vai devolver, você não tem nem carro. Mas eu falava para Deus: Deus, o dinheiro é seu, a minha vida é tua, eu não vou devolver 9 e pouco que era o certo, eu vou devolver 10. Eu vou dar a oferta também, porque o dízimo, ele determina o dízimo bíblico, irmãos. Nós não exercitamos, sabia? Que o certo seria pegarmos as pessoas, principalmente os pastores e tal, e dividir entre eles. Mas nós não fazemos isso. Nós fazemos com que a igreja seja abençoada pelos dízimos. A igreja, a maioria do valor aqui fica nas construções, fica nisso, fica naquilo. Mas não importa isso daí. Agora, as ofertas determinam o seu crescimento, a sua fé, aonde você vai colocar a sua oferta. Quando você devolve aqui a sua oferta, é algo sobrenatural. Não dá para explicar, irmãos. Não dá para explicar, porque é fé. É obedecer a palavra de Deus. Quando eu vejo essa igreja faltando pouco, para mim falta pouco. A palavra de Deus tem um lugar que eu vou trazer para vocês, e quem souber pode depois me passar, que fala: tudo que passa sobre o seu braço, tudo que passa, você devolva. O que significa isso? Se você vende um imóvel, você devolve os 10% de Deus. Se você vende um carro, você dá devolve os 10%. Devolve, irmãos, não é pagar, não.
Não é pagar. Estou falando para vocês que estão conosco pela primeira vez, esqueçam. Não estou falando com vocês, estou falando com quem já está aqui caminhando, já está no UFC, já quer crescer na palavra de Deus. E se você vende uma bicicleta, R$500, 50 de Deus. Sabia, irmãos? Eles ficaram quietos agora. Amém, igreja? Amém. Eu estou falando algo que eu fiz a vida inteira. Eu não estou falando algo que seja peso na vida de vocês, né? Vocês se lembram ali, Ananias e Safira? Ananias e Safira, eles chegaram e concordaram que iam dar a propriedade entre eles para Deus. Mas o que eles fizeram? Eles seguraram uma parte, mas concordaram que iriam dar, não é isso? Lembra desse fato? Ananias e Safira, logo no começo de Atos dos Apóstolos. E aí, o que aconteceu? O Espírito Santo revelou e o que aconteceu com Ananias? Morreu, foi morto. Ele foi morto por quê, será? Porque pecou, irmãos. Ele confabulou, ele acertou com a esposa que ia fazer assim ou assim. Aí quando ela chegou, ele falou da mesma maneira, que tinha vendido por tanto. Irmãos, a palavra de Deus mostra que eles não tinham obrigação de trazer absolutamente nada diante de Deus. Eles não tinham nenhuma obrigação, a não ser os dízimos. Vamos dizer que eles venderam por 50, era para trazer 5. Mas eles estavam naquela onda que Jesus ia voltar rápido, então eles estavam devolvendo tudo. Então queriam devolver os 50, mas não tiveram fé para fazer igual os outros estavam fazendo. E aí acertaram, confabularam, fizeram aquelas coisas, sabe, por detrás dos panos, e não deu, só deu confusão. Só deu confusão. Quando a gente peca, só dá confusão. Amém, irmãos? Amém. E aí os dois morreram. Irmãos, se você vende uma propriedade, a propriedade é sua, o dinheiro é seu. Faz o que você quiser, não tem problema. Agora, sendo você estudioso dessa palavra, esteja na obediência da palavra. Sabe por quê? Deus não é Deus de adição, não é Deus de subtração e não é Deus de divisão. O nosso Deus é Deus de multiplicação. Fala mais forte, Deus de multiplicação. É isso que Ele vai multiplicar. É isso que Ele vai multiplicar na sua vida. E eu posso falar, irmãos, exemplo próprio. Durante a minha vida toda, só foi Deus de multiplicação na minha vida. Na minha vida, irmãos, na minha vida eu nunca pedi para ter aquela loja que eu tive durante quase 25 anos e vendia o que eu não pedia. Vendia de uma maneira sobrenatural. Por quê? Deus conhecia meu coração e sabia que eu ia aplicar na obra. É claro, tive meus carros, tive casas, tive apartamentos, tive um monte de coisa. Mas eu não tinha o meu coração nessas coisas. Quando precisou de vender para ajudar os filhos, para ajudar esse ou aquele, eu vendi também. Eu vendi e devolvi o que é de Deus. Faça isso, irmãos. Faça isso, sabe por quê? Deus, Ele está ávido. Mas Ele está ávido assim, com uma vontade tremenda de abençoar tudo que vocês fizerem para a obra dEle. Amém, igreja? Amém. Eu estava conversando, acho que com o Rodrigo. Cadê o Rodrigo? Está ali, ó. Falando para ele o seguinte: nós corremos atrás de fazermos isso, fazermos aquilo, fazermos isso, fazermos aquilo, e tudo isso vai ficar. Só não vai ficar o que você fizer para esse Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra. Amém, igreja? Amém. O que não vai ficar, o que não vai faltar na sua vida. Sabe por quê? As suas orações chegam diante do trono, as suas esmolas, as suas ofertas, tudo isso chega diante do trono, porque está escrito, irmãos, está escrito, não vai faltar nada na vida de vocês. Eu
eu profetizo, assim como nunca faltou nada na minha vida, não vai faltar nada nas suas vidas. Sabe por quê? Vocês estão adorando, vocês estão amando, vocês estão fazendo para o mesmo Deus que eu sempre fiz e nunca me arrependi e jamais vou me arrepender. Amém, igreja? Amém. Vou passar de palmas para esse Deus maravilhoso. Glória a Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, o pastor não está nervoso não, ele está calmo, ele está calmo. Graças a Deus, irmãos, como é gostoso, a gente falar de Deus, desse Deus atuante, desse Deus eficaz, desse Deus que faz todas as coisas, desse Deus que até os detalhes Ele faz na nossa vida. Amém, igreja? Amém. Até os detalhes. Eu muitas vezes, ontem mesmo eu estava falando com o irmão aqui, falei, irmão, se você tem um problema aí para resolver, você pode ter certeza. Pede para ele te acordar às 3 da manhã. Pede para ele te acordar às 3 da manhã. Começa a conversar com ele. Começa a conversar como você conversa com a esposa, como você conversa com seu pai, com a sua mãe, né? Com quem você tem intimidade. Começa a conversar. Começa a realmente ter liberdade. Fala, Deus, olha, estou passando por essa situação. Me oriente como fazer. Me oriente, eu preciso de uma resposta. Podem ter certeza, irmãos. Segundo, terceiro, eu não sei quantos dias vai demorar. Eu não sei quantos dias, mas que Ele vai dar a resposta, vai te dar. Amém. Ele vai te dar a resposta. Ele vai passar por você como se fosse um teatro. Ou se não, Ele vem, fala no seu ouvido, fala no seu coração, fala por intermédio da palavra. Sabe, algo que você tem certeza absoluta. E é desse jeito que você age. Se você tiver essa fé, se você chegar diante desse Deus, olha, irmãos, a palavra dele mesmo, o próprio Jesus falou, qual de vocês sendo do jeito que vocês são, e muitas vezes infiéis, muitas vezes desobediente, mas se o filho chega e fala assim, me dá uma balinha, cai disso, sai daí, menino, vai dar essa balinha, não vai? Vai fazer de tudo para comprar essa balinha, vai fazer de tudo para comprar aquilo que o seu filho está precisando, está querendo, está necessitando, sei lá, ele está te pedindo porque ele tem confiança em você. Agora o nosso Deus, esse mundo pode ter 8 bilhões, 10 bilhões de pessoas, não importa quantos tem, mas você é exclusivo para Ele. Gostei da animação, viu, Eli? Você é exclusivo para Ele. Sabe quando as pessoas não respondem de acordo com o que a gente está falando? Ou você está tipo no mundo da lua, ou você não acredita. Vamos ser sinceros, irmãos? Vamos? Amém, igreja? Amém. Eu sou sincero com vocês, muito sincero. Eu falo para Eli e falo para vocês, eu amo vocês. Amém. Nem todos acreditaram, eu amo vocês. Amém. Eu oro por vocês, irmãos, todos os dias. Amém. Todos os dias. Das 7h30 às 8h30, né, nós oramos, fora outros horários. Mas das 7h30 às 8h30, de segunda a sexta, podem ter certeza, o nome de vocês é lembrado. Amém. Amém. É lembrado, irmãos, é lembrado. O Senhor cuida daqueles irmãos, cuida daquela liderança, cuida de todos eles, porque eles têm sido pessoas especiais. Eles estão ganhando muitas vidas para ti. Amém, igreja? Amém. Que isso continue nas suas vidas. Irmãos, que não haja retrocesso, que não haja olhar para trás, que não haja nada disso, mas que vocês olhem para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? Amém. Graças a Deus. Queridos, vamos falar um pouquinho sobre fé. A fé é a certeza do quê? De coisas que não se vê, que se esperam, e convicção de fatos que não se vê. A gente está esperando a volta de Jesus.
Nós estamos esperando a volta de Jesus, temos certeza absoluta, não é? E nenhum de vocês certamente vai abandonar esse barco, porque sabe que esse Deus, que esse Jesus, Ele vai voltar. Ele falou: eu vou voltar, estejam preparados que eu vou voltar. E aí vai a pergunta para vocês, quanto tempo faz que Jesus foi? 2000. E para Deus representa quantos dias? 2 dias. Fala para a pessoa que está do seu lado: só fazem 2 dias que Jesus foi. Só fazem 2 dias que Jesus foi. Então não está assim, tão atrasado, tão, demorando tanto. Ele só faz 2 dias que ele foi. Ele pode voltar hoje. Amém. Você está preparado? Amém. Aqui em Hebreus 11:6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Ele existe e Ele dá o galardão, Ele dá as respostas, Ele dá aquilo que você precisa. Irmãos, analise a sua vida. Analise, não é para analisar nem a minha nem da pessoa que está do seu lado. Analise a sua vida. Quantas vezes que Deus já te tirou de enrascada? Hein? Vixe, teve alguém que falou vixe, não é? Olha lá. Quantas vezes que Deus nos tirou de enrascada? Às vezes no trânsito, às vezes no meio da família, às vezes por uma palavra que a gente pronunciou, às vezes no banco. Olha, irmãos, tem tantas situações que Deus nos tira de enrascada, e às vezes a gente não consegue entender. Mas Ele está andando com você. Jesus falou: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Pergunta a uma pessoa que está do seu lado: você crê nisso? Muitas vezes a gente não crê, irmãos. A gente não crê, às vezes não crê, a gente não tem fé nisso daí. Ah não, isso daí é para fulano, beltrano ou ciclano. Para mim não é, é para você sim. É para cada um de vocês, é para cada um de nós, em nome de Jesus. Fé nisso daí, irmãos, é exercitar. Ah, não vai dar certo? Vai dar certo sim. Vai dar certo, sabe por quê? Jesus está nesse propósito. Jesus está nesse projeto. Jesus está nas minhas metas. Jesus está na minha vida. Então vai dar certo. Vai dar certo de acordo com a vontade dele. Aqui, esse daqui, em Mateus 17, 19 e 20, diz assim: então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que nós não pudemos expulsá-lo? Por que nós não pudemos expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da sua pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada será impossível. Amém, igreja? Amém. Não existe impossível. Muitas vezes, e essa palavra, ela fala na questão do jejum. Você quer ter força para fazer a obra de Deus? Força que eu digo autoridade para fazer a obra de Deus, é você fazer um jejum pelo menos 2, 3 vezes por semana. Faça. Você quer estar na linha de frente? Faça um jejum umas 2, 3 vezes por semana, nem que seja meio período. Quando você vai entrar numa guerra mais declarada, faz o dia inteiro. Quando eu sabia que eu ia entrar numa situação difícil, principalmente quando nós estávamos na Donep, que foram aqueles 15 anos que marcou muito as nossas vidas, o que acontece? Quando precisava, vamos fazer 2 dias. Vamos fazer 2 dias, jejum completo. Eu sabia que eu ia entrar em guerra. Eu sabia que o inimigo estava com ódio de mim. Compreendeu? Aí eu ia entrar em guerra desarmado? Não. A arma do cristão
é o jejum e oração. Fala para a pessoa que está do seu lado. A arma do cristão é jejum e oração. Amém? Quando nós estamos em jejum e oração, irmãos, a gente entra com a certeza da vitória. Amém, igreja? Mas muitas vezes a gente vai, ao longo dos anos, a gente vai abaixando um pouquinho a guarda. É hora de você jejuar. Eu já jejuei bastante, não que eu não tenha que continuar jejuando, mas vocês têm mais força física que eu, né? Tem mais lenha para queimar, né? Vocês têm mais lenha para queimar, verdade. Queime essa lenha. Queime essa lenha em jejum e ore, busque a palavra, o poder de Deus. Irmãos, quando você está na frente da guerra, é algo assim, sobrenatural. Uma vez eu estava na loja e chegou um rapaz, ele era tudo, como é que chama? Tatuado. E aí ele chegou, né? Eu, a Miriam, e ele, grandão, tirou a camiseta assim e fez assim para mim, ó. Jesus, agora a coisa pegou de vez. Mas o que acontece? Eu simplesmente falei para Miriam, vamos pedir para que o Espírito Santo, para que Jesus ponha o fogo na pata do capeta. Fogo na pata do capeta. E foi o que aconteceu. Quando nós falamos fogo, ele já caiu. E aí ele caiu e começou a bater a cabeça nos meus armários lá, nos armários que tinha. Começou a bater a cabeça, eu fui em cima dele e comecei a orar em línguas estranhas. Daqui a pouco ele voltou assim. E ele estava todo pipocado, porque o inimigo queria matá-lo. E imagine, o cara era fortão igual você assim, ó. E eu sentado no peito dele. O cara não me conhecia e me perguntou: o que você está fazendo aí em cima? Eu falei: porque você tinha que ficar embaixo. Você começou a me dar trabalho, tinha que ficar embaixo. E aí ele foi liberto, irmãos. Mas jejum, oração, poder de Deus para nossas vidas, poder de Deus para a sua vida. Jesus quer fazer um rebuliço nesse Jariru. Jesus quer fazer um rebuliço nessa Atibaia. Você sabia que Atibaia, irmãos, nós temos esse projeto. Parece que não anda, mas anda, viu? Está andando, não está? Está andando. Entendeu? Mas o sobrenatural vai começar a acontecer. E vai ser esse ano. Se Jesus não voltar, o sobrenatural vai acontecer ali em Jariru também, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Bom, ele habilita ao que ora a ficar firme. 1 Coríntios 16:13, ele fala assim: vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente, quer dizer, esforçadamente, energicamente, e fortalecei-vos. Vigiai. Quando nós estamos em guerra, você não vai fechar os olhos, né? Você vai fechar os olhos? Você está em guerra, você está com a arma em punho, você vai atacar, você vai defender. Então você tem que vigiar, olhos abertos. Tem horas, irmãos, vamos dizer que aqui fosse hoje um culto de oração, uma reunião de oração. Esses irmãos que estão de pé, eles teriam a função de vigiar. E vocês poderiam fechar os olhos e orar e buscar a presença de Deus. Tá certo? Qualquer coisa que acontecesse, eles chamariam as autoridades e estariam dando sequência da coisa. Mas fora isso, irmãos, se você está em guerra, lá fora você está em guerra, né? Na sua casa, quando você vai orar com a esposa, vai orar com os filhos, vai orar. Olha, irmãos, você costuma orar? Só vou fazer uma pergunta, não quero a resposta. Você costuma orar pela sua alimentação? Costuma? Agradecer a Deus, tem um copo de água que você bebe? Tudo isso pode ser consagrado. Tudo isso pode ser consagrado. Cuidado, agradeça a Deus. Quantas vezes que as pessoas têm dores e dores aqui no ventre ou nas costas, às vezes porque come
sem orar, sem agradecer a Deus. Tem vergonha? Tem vergonha? Não tenha vergonha. Agradeça a Deus. Sabe por quê? Pelo alimento, pelo dom da vida que Ele tem dado a cada um de nós, em nome de Jesus. Ele traz paz. Romanos 15:13 diz assim: ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Irmãos, vou falar uma coisa. É muito difícil nós vivermos sem estarmos cheios do Espírito Santo. É muito difícil. Eu não conseguiria. Eu não conseguiria viver, não teria nenhuma autoridade diante das coisas que aconteceram e que acontecem, se não tivesse cheio do Espírito Santo, se não tivesse a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele convence de todas as coisas, da justiça. O que mais? Do pecado e do... me ajude aí. Do juízo, de tudo isso, ele convence. Quando você pergunta para si próprio: será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Pergunta para o Espírito Santo. Pergunta para o Espírito Santo. Agora, esse momento que nós vamos passar aí, esses dias, você acha que é legal ficar naqueles canais vendo carnaval? Claro que não é. Será que o Espírito Santo estaria com você? Será que Jesus estaria com você ali assistindo? Pode ter certeza que não. Então, afaste. Se afaste. Pastor, está sendo legalista? Não, eu estou instruindo vocês. Eu estou instruindo. O que eu não faço, eu gostaria que vocês também não fizessem, porque vai desagradar o Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Amém. Graças a Deus. Ele habita ao que crer. 2 Coríntios 1:24 diz assim: não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores do vosso gozo, porque pela fé estáis em pé. Pela fé estáis em pé. Irmãos, eu acredito que, se eu for perguntar aqui, as situações que muitos passaram e pensavam assim: eu passei nesse rolo compressor e vou sair de lá moído, vou sair do outro lado moído. Mas quando você sai mais o quê? Fortalecido. Sabe quem fortalece, irmãos? É o Espírito Santo. Amém. Quem fortalece a gente numa guerra, numa situação difícil, muitas vezes numa doença, numa enfermidade, Quem fortaleceu a irmãzinha lá, pode ter certeza, Mari, Quem está fortalecendo ela, as filhas, a família, é o Espírito Santo, é Jesus, irmão. Senão ela estaria prostrada, chorando para lá e para cá. Não, ela sabe, tem aquela questão da separação. Eu tenho dúvida. Eu me lembro como hoje, o dia que meu pai faleceu, ele tinha 53 anos, eu estava com 27. Irmãos, olha, eu chorei compulsivamente. Chorei mesmo. Chorei. Sabe aquela coisa de separação, de amor e tal. Mas no outro dia, já era outro. No outro dia, agora a batalha é comigo. Agora a batalha é comigo. Agora a batalha é comigo. Agora eu vou ganhar muitas idas para o reino dos céus. Já estava ganhando, mas agora eu vou dar continuidade ao trabalho que ele começou. É assim que nós temos que fazer. Não ficarmos prostrados, não ficarmos pensando: ai meu Deus, eu fui prejudicado, as coisas agora não vão sim. Comece a pedir orientação a esse Deus maravilhoso. O que posso fazer, o que devo fazer. Toda vez que a gente passa por uma situação difícil, é saber como a gente deve agir. Não ficar muitas vezes murmurando no cantinho, falando, reclamando e não sei o que. Não, foi alguma coisa que Deus quis dizer: olha, você poderia ter acontecido coisa pior, mas você está vivo, você está viva, e vamos continuar, Por quê? Olhando para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Amém, igreja? Amém. Vamos lá. Ele ensina a gente a combater. Em 1 Timóteo 6,12 diz assim: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna,
para a qual também fosse chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. O apóstolo Paulo, quando ele escrevia, ele lembrava dos soldados romanos, da postura dos soldados romanos, de como eles eram treinados, eles foram autorizados a fazer aquilo que fizeram com Jesus, a arrebentar Jesus, a moer Jesus. Eles foram treinados, né? Quem viu aquele filme, muitos falaram, isso daí foi uma parte. Jesus sofreu muito mais. Então, irmãos e amigos, Jesus sofreu por você. Jesus sofreu por cada um de nós. Jesus já pagou o alto preço. Ele chegou e falou assim: olha, Timóteo, seu valor está aqui, preço de sangue. Eli, seu valor está aqui, Duca, e todos vocês, ele pagou um preço de sangue. Ele resgatou cada um de nós. Ele resgatou a sua vida. Por isso, irmãos, meus amigos, nós temos direito à vida e vida em abundância. É por isso. Nós podemos passar por aquelas situações difíceis que muitas vezes parece que nada nos conforta e consola, mas no outro dia vem o refrigério que se chama Espírito Santo de Deus. Amém? Ele ensina a gente a combater, ele ensina a gente a ser vencedor, não é? Sabe por quê, irmãos? No final de tudo, sabe o que vai ter? Jesus. No final de tudo, do outro lado, Jesus vai estar. Vinde, bendito dos meus pais, meu Pai. Vem aqui, vamos governar juntos, vamos viver juntos. Vai ser uma coisa tremenda, irmãos. Amém. Tremenda. E cada vez que a gente pensa, fala assim: eu gostaria de ir. Mas muitas vezes a gente quer fugir. Mas não fuja, não. Seu momento é agora, de trabalhar para Jesus. Se você fala assim: mas eu não ganhei nenhuma vida, comece a ganhar. Olha, esse tempo que está sendo feito aqui vai estar em breve lotado, já terminando, ele vai estar lotado, em nome de Jesus, e outros lugares mais, se Jesus Cristo não voltar. Mas estou quase no finalzinho. Aqui em 1 João 5,4 diz assim: ele ensina a vencer, porque todo aquele nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo. Qual que é a vitória que vence o mundo, irmãos? A nossa fé. O que você quer mais? No mundo existe milhares de deuses, se não me engano são 7.000 e qualquer coisa. São muitos, milhares de deuses. Só que só tem um Deus verdadeiro. Que se chama Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E Jesus Cristo, ele veio aqui na terra para morrer por cada um de nós, para que ao você se arrepender, ao a pessoa se arrepender, tivesse direito à vida e vida em abundância, tivesse direito à vida e à vida eterna. Porque a vida eterna, irmãos, não vai começar no céu, começa aqui. Começa aqui quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador. Vocês percebam, vocês que são visitantes e todos da igreja aqui, nós não falamos de denominação, falamos. Não, porque você é evangélico, você é melhor. É porque, não, eu falei que ninguém é melhor ou pior. Eu estou falando de Jesus Cristo de Nazaré. Você hoje está aqui, talvez pela primeira, segunda, terceira ou quarta vez, para ter esse encontro com Jesus. Agora, esse encontro com Jesus, eu falo para você, é um encontro pessoal. É um encontro que você não precisa de pedir para o seu pai, para sua mãe, para o seu avô, para sua avó. Não precisa de pedir. É você e Deus. É você e Jesus. É você e o Espírito Santo. É você que decide. E quando você decide, o seu nome é apontado, é escrito, é confirmado aonde? No livro da vida.
É isso que é um mistério, irmãos. É isso que é um mistério, meus amigos. É isso que é um mistério. Talvez a religião que você siga ou seguiu até hoje é maravilhosa, mas não tem um centro que se chama Jesus Cristo de Nazaré. É boas obras às vezes, são coisas assim, mas o cristão verdadeiro, quando encontra Jesus, vai continuar fazendo mais boas obras ainda. Mais boas obras ele vai fazer, porque ele vai seguir aquilo que o próprio Deus mandou para Moisés. Primeiro mandamento, qual é? O grande mandamento: amarás a Deus com todas as coisas, com toda a sua força, com todo o teu entendimento, com tudo que você puder, você vai amar esse Deus. E depois você amar quem? Como a? E aí Jesus lá no final, ele ainda falou assim: um novo mandamento vos dou. Aí alguém pensou, o que ele ainda vai fazer? Qual o novo mandamento? Que amai uns aos outros. É isso que nós devemos fazer. É isso que nós podemos e devemos fazer. Vamos ficar em pé, igreja.